tarde a todos, boa tarde a todas. Queria agradecer muito... obrigado, querido. Queria agradecer muito o Gilberto, nosso presidente, o convite do Norberto, meu par lá no CIESP. Queria saudar todas as mulheres, na pessoa da Roseli, a nossa primeira presidente, agradecer muito as palavras aí do Jorge. E hoje nós vamos falar de um tema muito fácil, né? Um tema sobre tributo, e principalmente reforma tributária. Eu tenho acompanhado a reforma tributária já há muitos anos, né? Desde a Constituição de 88, e lá na Fiesp, no CIESP, vocês viram que eu estou já há bastante tempo, desde 2004, acompanhando a primeira gestão de Paulo Scaff, e toda a questão tributária sempre caía lá comigo. Então, lá na Fiesp-CIESP, assim como o Norberto, nós temos um salário maravilhoso, né, Norberto? Que é voluntário, assim como o Gilberto. Então, nós nos dedicamos voluntariamente a esses temas e queria parabenizar a entidade, né, por estar congregando tantos empresários, né, para, numa quinta-feira à tarde, estarem aí se deslocando para falar de um tema sobre a questão da reforma tributária. Então, queria agradecer a todos, aí, a vocês, todas aí que estão aí, e colocar à disposição. Na hora que tiver dúvida, podem colocar, podem perguntar. Nosso objetivo é estar discutindo um pouco desse tema árduo para os empresários, né? Bom, reforma tributária. Esse aqui tem ponteira? Não tem, né? Opa. Volta aqui. Bom, a reforma tributária que nós vamos estar falando é essa primeira que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados, tá? Então, é a PEC 45A, e esta é uma emenda aglutinativa, porque é uma emenda, houve uma alteração na PEC original que gerou, então, esse novo relatório. Então, é sobre ela que nós vamos falar, não é definitiva ainda, porque nós temos ainda uma votação no Senado Federal. Mas vamos ver, então, o que ela está mudando e como ela vai impactar a vida do empresário. É a grande pergunta, vai melhorar, vai piorar? Vai diminuir a carga tributária? Então, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse tema. Bom, foi aprovada agora, em julho, portanto, na Câmara dos Deputados. Veja que a votação foi avassaladora pelo governo, pela aprovação. Esse é um ponto muito positivo, porque desde 88 tentou-se aprovar uma reforma tributária, nenhum governo conseguiu emplacar uma reforma tributária, né? Então, o governo Lula conseguiu emplacar uma grande vitória, a um custo muito alto, né? Houveram muitas emendas parlamentares despejadas para aprovar essa reforma, para que o governo Lula marcasse como um grande gol da sua gestão uma reforma tributária que até então, desde a Constituição de 88, não se conseguiu fazer. O que nós vamos fazer agora é ver o que então a gente está discutindo. Bom, esta PEC 45... Bom, vocês sabem que a questão tributária é muito confusa no Brasil. Esta PEC, ela não muda todo o sistema tributário, ela só está mudando os impostos de consumo, e que já é bem complicado. É ICMS, é IPI, PIS, COFINS e o ISS. Então, ela mexe no imposto sobre o consumo, que, aliás, o nosso grande vilão sempre foi o ICMS. O ICMS são 27 legislações, substituição tributária, antecipação tributária, várias alíquotas. Então, esta PEC tenta resolver isso. Então, ela vai tentar unificar os cinco tributos. Na versão inicial da PEC 45, era um IVA só. Pegava os 5, colocava num IVA só. Na aprovação da emenda, por questão política, porque não se conseguia ir para frente unificando tudo. Imagina que você tem PIS, COFINS é do campo federal, IPI é do campo federal, ICMS são 27 governadores, e ISS, 5.000 e pouquinhos municípios, né, tem que fazer um acordo. Muito difícil fazer esse gancho político dessa aprovação. Então, primeira discussão, já criaram 2 IVAs. O mundo inteiro cria um IVA. Nós já somos superavitários em IVA, criamos 2. Então, já saímos na frente do mundo, mas é uma complicação, né? Então, o primeiro ponto simplifica, sem dúvida, mas já começamos a complicar com dois IVAs, né?
E batizou, para não ficar 2 IVAs, ficou um de CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e a IBS. Então, a CBS ela vai unificar PIS, COFINS e o IPI. E o IBS vai pegar o ICMS e o ISS. Na versão original, era um IVA só e uma alíquota. Aqui nós já criamos 2 IVAs e algumas alíquotas. Então, você já tem a alíquota normal e você tem 2 e 3 alíquotas, que é uma com redução de 60% e a redução de 100%. Então, aqui, assim, aquela simplificação é fato, simplificou, mas poderia ser mais simples. Por questão política, e vocês sabem que é muito difícil a discussão política no Brasil, você acaba fazendo concessões. Então, aqui já começou essas concessões. Tá? Uma questão positiva que nós sempre colocamos, a tributação no destino, né? Para evitar que você tenha que fazer uma parte na origem e uma parte no destino. Então, o final dela é positivo, ela vai ser no destino, isso é positivo. Outro ponto... eu estou com essa ponteirinha? Não, né? Tá bom. O segundo ponto, a não cumulatividade plena. Isso é muito importante. O que é a não cumulatividade plena? É o débito e crédito. Né? É debitar, tudo que entra dá direito a crédito, tudo que sai daria direito a débito. No caso de PIS e COFINS, isso é muito controvertido, no nosso antigo PIS e COFINS, e levava a muito contencioso. Pode-se acreditar, não pode-se acreditar de tudo, é necessário, não é necessário, e assim também no ICMS. A proposta aqui simplifica. Tudo dá direito a crédito. Né? Tudo que entrou com a tributação dá direito a crédito, exceto folha de salário. A folha de salário não entra tributado pelo IBS nem pela CBS, então não dá direito a crédito. Serviços, portanto, terão um grande aumento de tributação. Quando vocês ouvem, né, que serviço será tributado, e aí nós, advogados, escritórios de prestação de serviços, seremos hipertributados. A carga tributária do serviço vai subir muito. Quando a reforma é neutra, quando fala neutra, é neutra do PIB. Para ser neutra do PIB, alguém paga menos e alguém paga mais. Não tem mistério. Bom, aí nós temos também o imposto seletivo. O imposto seletivo a gente chama que é o imposto do pecado, o imposto da maldade. Então, tudo aquilo que não for definido como essencial ou que faça algum tipo de dano, por exemplo, bebidas, cigarro, armamento, e agora colocaram também o meio ambiente, vai ter um imposto seletivo, então uma tributação a mais, que é o seletivo. Aí as desonerações das exportações, isso é positivo, né? Para a indústria, esses conceitos aqui são muito bons, né? Exceto por essa diversidade de alíquotas, é muito bom. Ela atende cadeias longas, né? Ou seja, cadeias industriais longas, elas têm muitos resíduos dentro da cadeia. Ou seja, você vai perdendo crédito, só que o custo você vai mandando para frente, mas o crédito não acompanha de alguns itens. Então, esta não cumulatividade plena, para a indústria, é hiperpositivo. Então, cada um vai ter que fazer uma conta, mas aí, cada setor, tecnicamente, seria positivo. É bom ou ruim? Depende da alíquota. Tudo depende da alíquota. E qual é a alíquota que nós temos? Ninguém sabe. A PEC não traz alíquota. Essa alíquota será definida em lei complementar. Esta lei complementar só vai entrar para ser discutida se esta PEC for aprovada no Senado Federal em 2 turnos de votação, com votação qualificada. Aí que vão se discutir os alíquotas. Então, hoje, não dá para cravar e não dá para fazer conta. Não dá. Cada um vai ter que aguardar. Você pode fazer uma conta, vamos dizer assim, hoje, nós estamos falando de um IVA médio de 25, hoje já está falando de um IVA médio de 28,8. O maior IVA do mundo é 27. Hoje, então, nós vamos bater o maior, a proposta já está batendo o maior IVA do mundo, que é 28. Então, nós já estamos campeão nisso, já temos 2 IVAs, todo mundo só tem um. E a maior alíquota é 27 e é 28.
Então, nós já estamos na frente, hein? Negativamente, né? Bom, então aí no IVA dual, nós temos aí aquilo que eu comentei, a CBS, né, que substitui o PIS, COFINS e o IPI, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICM e o ISS. Princípios: base ampla, não cumulatividade, incidência por fora, isso é importante, porque o PIS e COFINS não é por fora, né? O PIS e COFINS, ele não, o que é o por fora? É quando é destacado na nota fiscal. O PIS e COFINS não é destacado. Os dois passam a ser destacados, o que torna mais fácil o princípio do creditamento. Então, isso é importante. Cobrança no destino e também desoneração. Duas coisas muito importantes para o setor industrial: desoneração completa de exportação e desoneração de investimentos. Segundo a PEC, a proposta da PEC também é que, com este novo sistema, com essa desoneração, essa não cumulatividade plena, quem tem ressarcimento ou crédito acumulado vai receber muito mais rápido, pelo sistema que a gente vai ver lá mais para frente, que é uma grande câmara que vai ser criada, e dizem que vai ser mais rápido. Quem sabe chegamos um dia, como acontece quando a gente viaja para a Europa, né? Você viaja para a Europa, acima de não sei quantos euros, né? Você faz lá o tax refund, lá, o formulário. No último país lá da Europa, você entra lá no aeroporto, vai procurar a alfândega e faz o tax refund e te dão em dinheiro ou jogam no cartão de crédito. Isso é imediato, né? Vamos ver se a gente chega assim, ser tão rápido assim. Bom, e o seletivo? Então, o seletivo, todos os serviços, bens, importação que sejam prejudiciais à saúde ou meio ambiente. Tá? Desonera exportações, e aqui já começam as exceções também. Mantém a Zona Franca de Manaus na forma como está hoje. E vai manter o Simples Nacional. Então, já começou, aquilo que deveria ser uma coisa uniforme, já começam a ter algumas exceções. Então, já várias alíquotas, já 2 IVAs e as exceções do sistema, que é a Zona Franca, é um lobby muito forte do pessoal da Zona Franca, e o Simples Nacional. Então, quem está no Simples não muda nada, né, se permanecer nesse sistema. Bom, aí são as alíquotas diferenciadas, né? Então, você tem uma alíquota, vamos dizer que se fosse modal 28, todos teriam 28, e tem setores que têm redução de 60 e redução a 100. E também aquelas que vão estar zeradas, que são da cesta básica. Então, quem está na redução prevista, aí já começam as exceções, né? Então, veja que assim, a simplificação é relativa, né? Então, começam a ter exceções. Quem está... E aqui é o poder do lobby, é o poder dos setores que vão lá e dizer, mas eu preciso ter uma carga menor. E eu até dei uma entrevista para a Jovem Pan, e eu falava sobre isso. Eu falei assim, você só pede para ter esses regimes de exceção porque a carga é alta. Porque se a carga fosse baixa, você não precisava ter pedindo exceção. Você só pede exceção porque a carga é alta. Então, cada um tem que se defender, legitimamente tem que defender. Entidades têm que defender setores, porque a carga é alta. Porque senão você não gera competitividade. Carga alta é que gera sonegação. Não é simplificação. É carga alta, você só vai sonegar se compensar. Então, a carga alta leva a tendência a não ter ninguém santo. Né? Todo setor você tem lá, né, aquelas empresas que aproveitam uma carga alta. Então, por isso que você precisa pedir essas desonerações. Então, aí na redução de 60, você já tem saúde, educação, transporte, produtos agropecuários, medicamentos, atividades culturais, bens relacionados à soberania e à segurança nacional. Tudo isso também vai ser definido com mais detalhes na lei complementar. 100%, ou alíquota zero. Dispositivos médicos, acessibilidades para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos e cuidados básicos da saúde menstrual. Isso aqui é uma novidade, né? A primeira vez que entra, né, esse tema dentro dessas isenções.
Produtos hortícolas, frutas e ovos, o ProUni, o PERSE, que PERSE é aquele programa que foi na época da pandemia, né, que deram para bares, hotéis e restaurantes para fazer um refis, né, um parcelamento por conta dos débitos atrasados. E atividades da reabilitação urbana, de zonas históricas, áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Aí, não incidência, serviço de transporte coletivo de passageiros. Aqui, antigamente, na versão inicial, era transporte público. Tiraram a palavra público, ficou transporte coletivo, passageiro rodoviário, ferroviário, hidroviário, de caráter urbano, semiurbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Aí elevou também a isenção, né, do faturamento dos produtores rurais de 2 milhões para 3,6, então aquela isenção que tinha na produção rural. Aeronaves agrícolas, tratores e máquinas agrícolas, as embarcações para o transporte aquaviário, plataformas, todos esses pontos, então, tem essa desoneração já prevista na Constituição Federal, né? Veja que a Constituição, que deveria ser enxuta, ela já começa a ficar bem alargada, né? Bom, aí tem uma inovação que o governo trouxe do chamado cashback. O que é o cashback? O cashback seria as pessoas de baixa renda irem lá, fazerem a compra do supermercado de itens da cesta básica e, ao pagar no caixa, já terem a devolução do valor, de algum valor, em relação aos itens que seriam isentos da cesta básica, né? É o cashback. Funciona em alguns, no Sul, para ICMS, mas vai ser muito difícil fazer funcionar em nível federal. Muito provavelmente ela vai ser uma extensão do Bolsa Família. Então, vai pegar pessoas que já são de baixa renda e vai dar um plus, que vai chamar de cashback horizontal. Mas isso ainda também não está definido. Isso vai definir na lei complementar. Alguns regimes tributários de exceção, 2 deles já nominados, Zona Franca, até 2073, que é o período que a Constituição já coloca como garantia da Zona Franca geral, e o Simples Nacional. Bom, aí entrou mais uma exceção da exceção. Aí entraram os regimes especiais específicos, né? Então, alguns setores que não entraram naquelas reduções de alíquota falaram, mas precisamos ter um regime especial, porque eu já tinha um regime especial. Então, há uma exceção da exceção, então vai ser tratado, ou seja, vai ser dado um desconto, que não se sabe quanto, para alguns tipos de produtos e serviços, como bens imóveis, serviços financeiros, seguros, cooperativas, combustíveis e lubrificantes, e aí isso tudo vai ser definido também na lei complementar de como vai ser apurado. Mas já tem uma exceção da exceção prevista, tá? Então, já está... vocês veem que não é tão simples como a gente estava pensando que seria, né? Cesta básica, aí continua, da cesta básica, vão ter produtos nominados que vão ser chamados de cesta básica, que vão compor essa alíquota zero, tá? Aí vai ser criada essa Cesta Básica Nacional de Alimentos. Bom, aí nós temos outros dispositivos. As entidades religiosas, elas não seriam tributadas, nem as entidades, nem os templos, e aí isso é novidade. As organizações assistenciais e beneficentes, que as igrejas, né, mantêm com assistência social, estariam, então, agora trazidas na imunidade constitucional pela PEC. Combustíveis e lubrificantes, é um regime monofásico do IBS. Aqui é interessante, ele já coloca que pode ter regime monofásico. Então, se pode ter regime monofásico, outros setores podem entrar no regime monofásico. Lembra que falavam assim, não vai ter mais substituição tributária, acabou, não, aqui já tem uma previsão na PEC de um regime monofásico. Regime monofásico é uma substituição tributária. Cobrar numa ponta, não tem débito e crédito, vai cobrar numa ponta só. Então, já tem uma exceção, que é uma exceção perigosa, que pode voltar a ter a substituição tributária para alguns tipos de produtos.
Bom, aí é a definição do monofásico. Aí começaram, aí toda a emenda teve um jabuti. Esse jabuti foi da última hora, esse artigo 20 da Constituição foi introduzida. É uma contribuição que existia para produtos primários e, principalmente, produção agrícola. Mato Grosso tinha, e aí introduziu na PEC esta possibilidade. Fazer uma contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados, que é produzido no seu estado, né, para custear investimento em obras de infraestrutura. Então, você já cria, e quando você fala produto agropecuário, é um produto de exportação, são nossas commodities. Então, você vai estar tributando essas commodities que vão ser exportadas. Esse é um jabutizão que colocou ali, esses estados produtores. Isso gera uma arrecadação enorme, né? E esse daqui, ela não diminui a carga, ela está aumentando a carga, né? Então, ou seja, esses produtos vão ter essa sobretaxa se sobreviver esse dispositivo no Senado. Benefício fiscal. Bom, algumas empresas têm benefícios fiscais de ICMS. Aquelas que têm em outros estados, nós tínhamos uma briga muito grande sobre a questão da convalidação dos benefícios, né? Porque alguns estados glosavam, porque não passou no CONFAS, e aí nós tivemos a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, que convalidaram os benefícios fiscais até 2032, os industriais. Então, como é que ficam os benefícios? Eles ficam mantidos até 2032. Aí, por isso que você vai ter o período de transição, não é quando nós vamos falar da transição, mas nós vamos ter um período de transição do velho sistema do ICMS para o novo sistema IBS até 2032. Então, até 2032, vamos conviver com todos os sistemas de ICMS e ISS mais o IBS. PIS, COFINS, nós vamos conviver por 2 anos ainda, depois da promulgação, por mais 2 anos. Mas o IBS, o ICMS, nós vamos conviver por mais 10 anos. Então, significa que você vai ter que ter sistema para acompanhar o velho e vai ter sistema para acompanhar o novo. Por poucos 10 anos. Não é? Pouquíssimo. Não é? Os consultores de informática, os consultores de programas fiscais estão contentes, né? Está dando renda, né? Mas são 10 anos que vai ter que conviver. Aqui, ó. Então, aqui são os prazos em que nós vamos ter a implantação, né? Vamos supor que vai aprovar esse ano. Se for aprovado esse ano, nós estamos em 2023, então nós temos 2 anos, 2026, então aí você vai ter a primeira transição da CBS e IBS. A CBS com a alíquota de 0,9 e a IBS 0,1. E continua PIS, COFINS, ICMS, ISS, IBS e CBS, e mais IPI. Tá? Então, somou mais 2 naquilo tudo que o seu setor já realizava. Então, por que coloca essa alíquota? Porque eles vão experimentar para ver como é que vai ficar a arrecadação. 2027, então, fim dos 2 anos, extingue o PIS e COFINS e reduz a alíquota zero do IPI. E aí, mas continua o IBS ainda na transição. Aí vai a IBS até 2032, olha lá, 2029 é 32. Aí, aqui, acontece uma coisa. Essa transição, ela vai ser assim, ó, o IBS vai subindo, aqui, ó, 1/10 por ano, ele vai subindo, e o que deveria acontecer com as outras alíquotas? Descendo, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz, quando o API me apresentou isso lá na Fiesp, não era nem PEC, era um estudo. Ele apresentou isso, eu falei, API, é bacana isso. A alíquota do IBS eu entendo que ela vai subir, porque é uma lei complementar que vai levar as alíquotas. Agora, o ICMS são 27 estados.
Municípios são mais de 5 mil municípios. Como é que vai fazer automaticamente elas descerem na mesma velocidade que a outra sobe? Aí ele não tinha resposta, porque não dá para fazer. Porque se a legislação antiga remanesce, a competência impositiva continua plena do órgão. Ou seja, o ICMS, quem faz a alíquota do ICMS subir ou descer? O Estado, por um projeto de lei. Assim vai permanecer até 2032. O ISS idem. Então, há um risco que você tenha a curva de ascensão e não tenha a curva de descida tão rápida quanto a ascensão. Pode acontecer. Bom, aí tem a partilha, né? Isso tudo para nós aqui. Aí os estados, União Federal, tem essa questão da partilha, porque todo imposto tem uma partilha que se faz entre o União Federal, estados e municípios. A partilha vai se dar ainda a uma transição de 50 anos. 50 anos. Então, ou seja, ao cabo da reforma, eu acho que daqui... Estou procurando quem estaria apto, né, a ver o final, né, disso concluído. Eu, com certeza, eu acho que não chegarei a ver, mas é a previsão que está ali. Bom, aí o que é a grande diferença? Bom, criou o IBS, criou a CBS, tá certo? Extinguiu lá o ICMS, extinguiu o ISS. Então, fica uma cesta. Bom, como é que eu vou fazer a partilha desse valor? Como é que eu vou fazer a arrecadação desse valor? Aí criaram o Conselho Federativo. Como é que é feito o Conselho Federativo? São 14 representantes do Estado, 14 representantes do município, que vão fazer esta tarefa da divisão. Ou seja, aquele saldo credor que eu comentei, né, que fica o resíduo do saldo credor para ser restituído, este conselho já deveria separar o saldo credor e fazer a partilha. Por isso que eles pensam, eles têm a convicção de que aquele saldo credor será pago rapidamente. Quem tem saldo credor sabe quando é difícil, tanto da Receita Federal quanto do Estado, a fazer a restituição, a homologação desse crédito. Aqui, eles propõem que seria rápido por conta desse Conselho Federativo. Bom, e os saldos de ICMS? Bom, o final, quem ficar com saldo ainda de ICMS, tem empresas que têm um saldo muito grande, que não, muito provavelmente não devem acabar até 2032, porque exportam muito, ou seja, tem redução de base, etc. Bom, pode permanecer. Bom, esses saldos eles serão regulamentados por lei complementar. Então, ou seja, serão tratados, porque uma vez que acaba o tributo, acabou a forma de compensação. Se o ICMS acabar, em 2032, ele acaba definitivamente, ele sai do universo. Então, o que acontece que ficar com esse saldo? A lei complementar vai tratar. Isso eu levantei na PEC 110, com o deputado Rauli, quando ele fez a proposta, eu comentei isso com ele. Falei, você tem que pensar que nem todo mundo vai conseguir usar o seu saldo credor, né, o seu crédito acumulado. Então, ele aceitou e colocou um dispositivo que era a monetização do saldo credor. Então, ou seja, securitizá-lo. Né? Então, na hora que você securitiza, você cria como se fosse um título que poderia ser negociado numa grande bolsa nacional. Então, talvez é isso que estejam pensando aqui. Bom, fora isso, ainda nós vamos ter uma outra reforma da renda. Né? Então, ou seja, o Haddad já tem a proposta de fazer uma nova reforma, porque essa reforma que a gente está falando é só sobre o imposto de consumo. A sobre a renda é um outro universo. Então, a tributação de dividendos, a tributação de fundos, tudo isso vai vir até o final do ano. Então, ou seja, se preparem, vão ter outros... Podemos vir de novo, né, Norberto? Né, presidente? Podemos vir de novo, vamos falar sobre isso, porque vai ter mais coisa que vai acontecer até o final do ano. E não será para o bem. Não será para o bem. Bom, a previsão de que
na realidade, toda essa tributação, o governo tem que fazer porque ele tem que cumprir o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, que nada mais é do que a autorização de aumentar o limite de gastos, né, que foi a primeira aprovação grande, ele pressupõe uma entrada maior de receita. Olha, não tem mistério. Se você vai gastar mais, você tem que prever de onde vai receber mais. Receber mais significa de nós, né? O governo não faz renda, né? Quem faz renda somos nós que pagamos. Então, muito provavelmente vai vir a reforma com esse viés, precisa aumentar a arrecadação, e a arrecadação nova só pode vir desta forma de tributação da renda, que pode ser aplicada já no ano seguinte, obedece à anterioridade, que é a publicação um exercício antes. Então, deve vir, até o final do ano vai vir essa questão da renda, tá? E a proposta do governo é que esse aumento da renda pode ser usado para diminuir a questão dos tributos sobre a folha. Bom, regimes ainda específicos de tributação, nós já comentamos aí, esses daqui já conseguiram se colocar dentro da PEC que vão ter um regime específico de tributação. Então, a própria PEC já nomina serviços financeiros e seguros, como o serviço financeiro precisasse, né? Bom, serviços financeiros e seguros, operação com bens imóveis, planos de saúde, concurso de prognóstico, cooperativa, serviço de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos, restaurantes, bares, aviação regional, incorporação imobiliária e compras governamentais. Tudo isso, então, vão ter aquelas exceções, né? Aqueles créditos presumidos, crédito outorgado, redução de base, tudo aquilo que a gente está acostumado, vai também para esses setores estarem lá. É isso que os setores estão lá fazendo lobby para serem incluídos, né? Bom, também algumas alterações tiveram. IPVA, aí vai ter o IPVA sobre embarcações e aeronaves de luxo, e ele pode ser progressivo em função da fonte poluidora, né? Então, essa PEC já me fez um favor, eu já não vou comprar um avião, né, porque eu não vou querer pagar o IPVA, que hoje eu não pagava. Então, assim, já para mim foi bom, já eu vou evitar de ter um pagamento do imposto. Estou brincando, eu não tenho nem quero ter. E o ITCMD, esse aqui sim, merece assim, principalmente os empresários, os proprietários, os sócios, o ITCMD, que é o Imposto sobre a Transmissão, né, doação, herança. Em São Paulo é valor fixo, ele pode virar progressivo. São Paulo já estava pensando em torná-lo progressivo. Aqui, se aprovar, vai ter autorização para ser progressivo, tá? Inclusive nas transferências do exterior. Então, aqui sim, eu acho que merece fazer um planejamento prévio, principalmente nas cotas, sucessão, transferência de cotas. Quem está pensando nisso já pensa com mais carinho, né? Para evitar ter o dissabor de ano que vem já ter um imposto maior, que é o imposto progressivo. O IPTU, aqui é uma graça, né, que fizeram com os prefeitos para aprovar o ISS, porque os prefeitos não queriam aprovar o ISS, porque, na realidade, vão perder um grande poder de arrecadação. Então, deram, em contrapartida, para as prefeituras, o direito do prefeito, que é o executivo, atualizar o valor da base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, sobre o qual recai o IPTU, por decreto. Nem na Câmara ele passa. Isso é um horror. Isso é um absurdo. Não é? A Câmara Municipal tem que discutir esse tema, né? Bom, mas aí você vê a concessão que fazem para ter o apoio político de aprovação. A criação de alguns fundos, porque alguns estados perdem, né? Então, eles criam um fundo de compensação dos benefícios fiscais e um fundo de desenvolvimento regional. Esses fundos são para que os estados possam atrair empresas. Então, como é que o estado atrai empresa hoje? Ele vai lá e concede um incentivo fiscal. A alíquota é de 18, fala, olha, vem para o meu estado, né, que eu vou te dar uma redução do imposto. Não vai ser 18, vai ser 2, 3, né? Ele vai dar um incentivo. É assim que ele atrai. Ninguém se move para um estado com um custo logístico longe do centro de consumo
sem um benefício. Então, imagina que hoje a operação industrial, ela planilha sob a base do incentivo tão forte que é, porque a carga é alta. Então, justifica fazer essa mecânica de implantar uma indústria em outro estado por conta de eu ser mais competitivo e ganhar mercado porque o meu concorrente tem uma carga maior. Uma loucura, né? Dentro do Brasil, né? Dentro do mesmo estado. Para evitar isto, foi criada o IVA, o IBS, que deveria uniformizar tudo, mas isso só vai acontecer em 2033. Até lá, como é que o Estado pode atrair? Com esse fundo. Então, ele vai fazer o quê? Obra de infraestrutura, ele vai fazer centros de treinamento, capacitação, outros elementos que não a parte tributária, né? Então, foi por isso que foram criados estes dois aqui. E aí, o Amazonas, ela cria também, além de manter a Zona Franca, o Fundo de Sustentabilidade do Estado do Amazonas, de fomentar o desenvolvimento e a diversificação das atividades econômicas no Estado. Então, mais uma para o Amazonas. A gente não sabe como é que vai ser colocado dinheiro nesse fundo, mas há a previsão, além de manutenção da Zona Franca, da criação deste fundo. Aí aquele Conselho Federativo, né? Então, você imagina, gente, imagina o que será essa bagunça do Conselho Federativo. Nós temos mais de 5 mil municípios brasileiros, 27 estados. Aí vai ter uma eleição, aí vai pegar 14 dos estados e 14 dos municípios, né? Vai fazer esse conselho. Esse conselho tem poder normativo, né? Ele vai poder fazer as normas de complementação. O poder dele é o poder da distribuição desse dinheiro arrecadado, porque todo esse novo dinheiro vai entrar e vai ficar aqui, não vai ficar na União. É um poder muito grande. Então, vai ser uma guerra de foice isso aqui. Por isso que o governador Tarcísio colocou um dispositivo que vai levar em relação à proporção de população. Então, para que São Paulo tenha um assento, né? Então, foi colocado lá. Por isso que vocês ouviram o Tarcísio falando muito sobre essa questão. Ele bateu muito, porque ele quer um voto para São Paulo que tem justiça, porque São Paulo, o estado de São Paulo, carrega 60% da arrecadação. Bom, então o que vai fazer o Conselho Federativo? Bom, ele vai reter o montante do imposto, olha só, é bem importante. Ele distribuirá um montante excessivo, então ele retém o saldo credor, aquela conta que ficou credora, né, das empresas ou do Estado, o famoso saldo credor, ele retém, ficou o delta, que é a diferença ele vai fazer, então, a partilha entre os entes federativos. Olha aqui, ele vai editar normas, é como se fosse o CONFAS hoje, né? O CONFAS edita normas, então isso aqui vai ser um poderoso CONFAS. Vai uniformizar a interpretação e aplicação, né? Então, muito provavelmente, o contencioso vai cair aqui também, o contencioso tributário. E arrecadar o imposto e efetuar as compensações. Então, você vê que é um conselho importante. Vai mexer com uma massa de recursos muito importante. Dirimir as questões do contencioso, aqui é do contencioso administrativo, né? Então, ou seja, ele vai ser um grande órgão também de contencioso. E o Conselho Federativo vai estar também junto à União, à Procuradoria da Fazenda, compartilhando informações para o Conselho Federativo. Então, é um conselho que vai ser bem importante, bem forte. Bom, e agora? Onde nós estamos e para onde vamos na aprovação da reforma? Estamos exatamente ali. Recebida a PEC no Senado, aprovou na Câmara, com aquele quórum avassalador, está no Senado. Vai analisar a PEC na CCJ e vai para a votação no plenário. Alterações no texto, se tiverem, e o Senado deve fazer alterações, volta para a Câmara, aprova também as alterações, vai para o Senado e, efetuamente, sanção presidencial. Tudo isso aqui o governo quer fazer até o final do ano, né? Então, é uma
dentro da guia de tempo, é bem possível, é bem palatável que tem. Aqui. Prazo, a previsão. O nosso relator, né, no Senado é o senador Eduardo Braga, do Amazonas. Então, a previsão que ele dá é de votar em outubro. Bom, aí eu coloco alguns pontos de atenção que são pontos de reflexão. A reforma é importante? Super. Eu acho que tem pontos muito importantes dentro da reforma. Para o setor industrial, eu acho que ela é muito, muito boa, porque retira esse resíduo inflacionário, esse resíduo de créditos que você vai perdendo durante a cadeia, né, por fora e etc. Exceto essas exceções que foram criadas, que eu sou muito contra isso. Era melhor diminuir para todo mundo ter uma carga menor e não ficar com exceção. Né? Um setor não é melhor que o outro, um setor não é mais importante que o outro, porque o emprego no final do dia para pagar as contas é o mesmo. O seu funcionário vale tanto quanto o funcionário de uma escola. Né? Paga a conta, tanto quanto. Bom, enfim, essa é uma outra discussão, né? Renderia outra coisa, mas é importante termos. Perfeito. Este ponto da lei complementar, vocês viram que tudo que eu falei não dá para cravar como vai ser. Não tem detalhe. Não tem o detalhe nem da alíquota. Eu nem sei qual é a alíquota. Começou em 25, hoje nós estamos em 28, 28,4, 28,8, não sabe qual é a alíquota ainda. E tudo isso vai ser definido na lei complementar. Aqui será uma guerra. A definição, essa lei complementar vai ser enorme, vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra, porque aqui realmente vai estar a execução inicial da reforma tributária. Aqui vai ser uma batalha. IPI, extinto a partir de 2023. As grandes discussões, o IPI vai ser extinto, mas manteve a Zona Franca. Zona Franca só existe por causa do IPI. Então, o que vai acontecer? Produtos manufaturados na Zona Franca permanecerão com o IPI. Mas e se eu faço um produto, né, que tem aqui e tem na Zona Franca? O seu produto vai ter IPI. Então, na realidade, todo mundo vai extinguir o IPI, menos você. Então, você vai ter o IPI porque tem um IPI na Zona Franca. Quando fala manufaturado, a redação que ela coloca dos produtos que também tenham industrialização na Zona Franca em 31 de dezembro de 2026, veja que ele ainda coloca uma data para frente do tempo. Ele não corta para trás. Quando ele corta para frente, permite que eu vou lá e me instale, né, no Amazonas. Quando ele fala produto industrializado, quem conhece a Zona Franca sabe que uma coisa é ter produto industrializado, outra coisa é ter produto dentro do PPB aprovado para a isenção do benefício da Zona Franca de Manaus. A redação está produto industrializado na Zona Franca, não produtos aprovados no PPB. E se o produto não for mais aprovado no PPB? E se eu tiver uma empresa apenas que produz aquele tipo de produto, que impacta todo mundo, e aí você, para usufruir o benefício da Zona Franca, você tem que seguir o PPB, que é o processo produtivo básico. Né? Significa quantidade de matéria-prima nacional, que você pode importar. E se ela viola? Ela revoga o PPB. Ora, se revogar o PPB, ela perde o benefício? Perde. E é extinto o IPI? Não se sabe. Então, é uma dúvida que permanece. Por isso que é um ponto de atenção. O artigo 20, que nós colocamos, isso aqui é um ponto importante para quem tem produtos primários e secundários do artigo 20, que é aquela do tributo sobre a exportação. É o produto primário semi-elaborado. O IVA dual, que na realidade o IVA dual já gera uma burocracia maior, porque mantém os sistemas atuais em vigor. Né? Então, vai ter que implantar 2 novos sistemas, CBS e o IBS. Bom, saldo dos credores, aqui também a lei complementar vai definir, então ela não fica totalmente clara. O grande período de transição, né? Que então nós vamos ter essa discussão entre
Quando é gradual para cima, eu sei que ela sobe. E quando é gradual para baixo, eu não sei se ela desce e nem sei quando ela desce. Então, esse é um descasamento que pode acontecer. E a convivência dos dois sistemas, claro, vai ter que conviver os dois sistemas por alguns anos até 2032. Bom, esses os principais pontos que eu queria colocar. Assim, é mais uma exposição de como está a reforma, né? Podia ser mais simples, na minha avaliação, sim, mas é a reforma que foi possível fazer. Então, a Fiesp e o Ciesp estão apoiando a reforma nesse sentido, né? Há melhoramentos que podem ser feitos e as casas estão discutindo e estão trabalhando para isso. Mas, no fundamento, a reforma para a indústria foi positiva nesse sentido. Poderia ser melhor? Sem dúvida nenhuma. Mas aí talvez a reforma ideal não fosse a reforma a ser aprovada. Precisa ter 2 IVAs? Eu diria que não precisaria. O federal, nós estamos falando de PIS, COFINS e IPI. PIS e COFINS é lei ordinária, né? É projeto de lei, resolveria, é só pegar um dos dois, corta ele, muda o que você quer mudar, é lei ordinária. E o IPI, você reduz por decreto. Poderia ficar só com um, que é o IBS, né? Que é o nosso problema, ICMS. E ISS nunca foi um problema. Eu até deixaria fora, né? Você vai trazer para o balanço mais de 5 mil municípios para discussão. Então, ou seja, poderia ser melhor? Poderia, mas é o que temos para hoje. Então, assim, é isto, né? A chance de aprovação é muito grande, nunca se teve uma reforma tão perto de ser aprovada como essa. Então, essa é uma realidade. O Senado pode mudar? Pode. Ela pode alterar alguns pontos? Pode. E ela vai alterar? Eu creio que sim, né? Então, ainda temos uma etapa. Nós tivemos, quem se recorda, Norberto se recorda, nós tivemos aí na gestão Paulo Scaff, a CPMF. Vocês lembram da CPMF? A CPMF, ninguém acreditava que podia cair. A única pessoa que acreditava era Paulo Scaff. E aí o que aconteceu? Trabalhamos, perdemos na Câmara, mas ele disse, vamos ganhar no Senado. E ali o governo era assim, colocava o terror do apocalipse, que a saúde ia quebrar, que o sistema ia quebrar, até o Adib Jatene ia falar que o sistema vai quebrar, porque isso é uma incongruência, que precisava. Fomos lá e derrubamos no Senado. Então, ela não foi prorrogada. Foi a primeira e grande derrota do governo Lula no primeiro mandato no Congresso Nacional. Uma derrota no Senado. Ele não aprovou a CPMF. Então, é possível? Claro que é possível. Já tivemos essa experiência antes, né? Então, pode acontecer as mudanças, pode acontecer tudo no Senado, né? Mas a chance de aprovar uma grande parte dela é bastante grande. E aí nós vamos entrar ainda nos detalhamentos, na forma, etc. E hoje foi só para dar essa exposição, né? E espero aí que tenha sido aí elucidativo para vocês e fico à disposição e agradeço muito a atenção de vocês, viu? Obrigado. Alô? Bom, pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta para o Elcio? Estejam à vontade aí. Pois não? Em relação ao cashback, o senhor viu muito o cashback ele vai funcionar quando uma pessoa de baixa renda comprar um item da cesta básica e esse item, no momento da compra, ele vai ter um retorno do valor do IVA, né? Mas o senhor não tinha entendido que a cesta básica ela vai ser alíquota zero? Como é que seria isso? Ela é zero? Ela vai ser tributada e só vai ser zero para quem for de baixa renda? A sua pergunta é excelente, né? Porque o cashback, a alíquota zero era a versão inicial e depois o governo colocou o cashback, porque você tem que pensar que esse governo é um governo social, né? Um governo do PT, é um governo social, eles adoram essa questão da devolução, né? Então o conceito de cashback, que era o conceito do Bolsa Família. Viu que tem os períodos de transição? Então a alíquota zero, né, talvez não entre imediatamente, né? Porque vai ter um período de transição. Então, enquanto não entrar, vai se criar um modelo, que ninguém sabe como,
Eu até aposto que pode ser. O mais simples é pegar o cadastro do Bolsa Família. Então, pega o cadastro do Bolsa Família e se diz lá, ó, dá uma presunção a mais, lá, dá 10% a mais, fala que é um cashback. Pronto. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? É o cosmético ele entrar na coisa do... Monofásico. Porque assim, hoje a gente paga uma hora de uma hora se ele é supérfluo, sei lá. Enfim, a minha preocupação é saber se ele vai entrar, acabar entrando com o álcool, se algo... Não, o cosmético não. O cosmético não tem essa previsão de entrar, né? Ela tem até uma previsão de ter um regime específico, entende? Entende? Então ela está preservada aí. Aliás, o filtro solar é importantíssimo, é um item de primeira necessidade, né? Então, mas o filtro não é cosmético. Ah, não é? O shampoo é higiene pessoal, o condicionador é cosmético. Ah. Existem essas desavenças. É, coisinha simples. Mas a beleza é É, verdade. Aliás, o setor tem muita discussão, né? Tem a questão do desodorante e da... São diferenças que a gente tem aí. Ok, pessoal, mais alguma pergunta? Tudo bem? Opa, Rose, por favor. Essa eu tenho certeza, porque assim, a coisa mais fácil dele implementar é a distribuição dos dividendos, voltar à distribuição de dividendos. Exatamente, que foi retirada é voltar. Então, é fácil, é uma medida provisória, projeto de lei, até o final do ano, muito provavelmente deve ter, porque o governo não vai conseguir fechar as contas. Então, muito provavelmente, por isso que o Haddad está dizendo que vai mandar só no final do ano. Por que vai mandar no final do ano? Porque ele não quer contaminar a discussão da reforma tributária. Entende? Isso aí era mais próximo de ter. Então, ele vai aguardar. Ele fala final do ano, porque aqui você viu que eu coloquei outubro, né? Entende? Então, assim, aí a toque de caixa, uma medida provisória, poderia vir entre novembro e dezembro, porque ia afetar só para o ano que vem. Mas é um risco bem grande. Então, tem que pensar, quem tem lucro acumulado já faz uma distribuição do lucro, ainda que você não tire o caixa, mas já tira da conta de resultado, né? Deixa na conta de passivo, entende? Faz a alteração, a resolução, né, da distribuição dos lucros acumulados, mesmo que você não tenha o caixa, não tem problema, porque ele sai da conta de patrimônio e ele entra na conta de apagar. Não poderia. Não poderia. Não poderia, porque ali vai ser só o momento do desembolso de caixa. O momento da distribuição do lucro foi ali, quando você fez a ata. Entende? Porque a ata você faz, eu estou distribuindo o lucro, então já foi. Então, se a lei vier, pode ser retroativa, pode até colocar, mas juridicamente você vai questionar, não pode retroagir sobre aquele momento, porque, na realidade, o que eu fiz? Eu fiz a distribuição, eu só não tinha o caixa. Ou você pode fazer a distribuição, faz um mútuo e volta o mútuo, né? Então, se tem outros, igual o TCMD, né? Então, é igual ao ITCMD. Então, esses pontos é motivo já de fazer um planejamento, sim, que dá para fazer, legítimo, tranquilo, porque essas é o que eu acho que podem vir. E gastar rapidinho. Aí tem que ser rapidinho, tem que olhar, fazer rapidinho, né? Mas vale a pena pensar. Pois não? Eu queria voltar na questão do médico lá, e o texto aqui, bens e serviços prejudiciais à saúde ao meio ambiente. Isso está especificado, porque todo mundo exemplifica cigarro, bebida, e é contra a cigarro. Mas o texto não especifica o que é. O que é prejudicial à saúde? Quase tudo. Bens e serviços prejudicam o meio ambiente. Nós somos do setor logístico, então o caminhão prejudica o meio ambiente. Aí pode cair uma legislação diferente depois do presidente. A questão de produtos, açúcar faz bem para a saúde. Aqui não, tudo que vai açúcar doce, você deixa uma interpretação para o governo de uma vez, aumentar a tributação sem fazer uma nova reforma.
A sua pergunta é excelente. Esse dispositivo tinha duas PEC, a 45 e 110. E eu discutia tanto com o API quanto com o Raul, que deixar essa carta branca, você está deixando para o legislador. Então, hoje, o que não é danoso, amanhã você pode considerar danoso. De fato, ele está aberto. Você tem razão. Então, hoje, tem a possibilidade de uma lei complementar, que agora vai ter, fazer estas definições. Ele pode definir que o açúcar é danoso. Dá vários pontos. Na realidade, fechar os conceitos. Isso até eu tinha proposto lá na época, como quando eu era diretor da FIAP, eu tinha feito uma emenda nesse sentido, né? Que era para fechar esse conceito, para não deixar o conceito aberto, porque amanhã pode ser tudo. Tanto é que agora já colocaram esse negócio do meio ambiente também, né? Pô, piorou, né? Então, pois é, aí piorou. Então, é perigoso mesmo. Você tem razão. Ela está aberta, então vai depender da lei complementar ainda. Doutor, o Simples Nacional continua sendo um regime especial. Tem alguma possibilidade de tratamento diferenciado para extensão dos limites do Simples nesse novo? Não, aqui não. Então, o Simples Nacional, ele foi mantido. Então, significa que quem quer ficar no Simples Nacional vai pagar sobre a alíquota, como já está lá, fixa, determinada. Os limites, aí você pode alterar? Pode, não precisa ser na PEC. É como altera hoje, por lei complementar, os limites do Simples. O que tem que fazer a conta, quem está no Simples não dá crédito. Antigamente, o Simples dava crédito para o PIS/COFINS, né? Entende? Você tinha o crédito presumido da entrada, né? Porque não era destacado. Lembra disso? Então, eu era lucro real, comprava de você, me creditava, né? Amanhã, com o CBS, não vou me creditar. Então, eu vou olhar para a sua empresa, vou fazer o cálculo, se vale a pena comprar de você ou de uma outra empresa que eu tenho o direito de crédito. Esse é o cuidado. Ok. Então, o Simples, na questão dos dividendos, pode afetar a empresa do Simples ou o Simples não... Não, o Simples é só a questão do imposto de renda. Se tiver o imposto de renda na fonte, porque o imposto de renda do dividendo não é da empresa, é do sócio, entende? Então ela não está no Simples, entende? Então aí é uma retenção, claro, é porque é do acionista controlador, pessoa física ou jurídica, né? Eles falam de estipular um limite, Quando quiseram instituir, né, agora no passado recente, a gente estava falando de colocar um limite mesmo, né, um determinado teto e tal. Ok, mais uma pergunta? Boa pergunta, pode sim. Claro, exatamente. Então, se você é uma empresa que hoje tem créditos que não são admitidos, por exemplo, o PIS e COFINS, né? Porque o PIS e COFINS é quem tem mais restrição do direito de crédito, né? Se você tem mais créditos, pode ser que a sua carga diminui. Então, por que então o API fala sobre essa questão de que a cadeia longa vai ser beneficiada? Porque esse crédito, esse direito de crédito, vai indo lá, vai indo, a tendência é que você tire todo o resíduo que ficou, então você teria uma carga efetiva menor, como o agro, né? Então, assim, é isso que ele coloca, né? Que você vai tendo o direito de crédito que hoje você não teria. Então, hoje é um exercício que tem que fazer dentro da empresa. Tudo bem, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida mais? Ok. Bom, então queria agradecer ao Dr. Honda. Agradeço. Né? Muito obrigado pela excelente palestra. Acho que as dúvidas que o pessoal que eles tiveram aí, acho que mostram exatamente, né, o conteúdo que ainda está em aberto, mas que a gente vai ter que discutir, que estou vendo que vai ter que voltar de novo aí, né? Com prazer, viu? Aí, Jorge, fica à disposição. A apresentação eu deixo aí, tá? Ok. Você pode... Agradecemos, e aí a gente vê uma forma como a gente pode disponibilizar para o pessoal. Tá ótimo, então. Okay? Muito obrigado. Viu? Obrigado. Pessoal, palmas. Obrigado.